Eclipse dia 21 de junho e você vai ter que pagar as dívidas emocionais que você carrega aí. Eclipses, eles sempre falam sobre momentos de virada nas nossas vidas, né? Momentos em que do jeito que tá indo, não dá pra ir mais. E esse eclipse, ele vai falar muito do medo. Um medo que nos faz querer ir para o que é mais seguro. E aí vai ter muita gente que vai tentar trazer de volta aquilo que era acostumado no passado para ter segurança. A gente vê, por exemplo, pessoas querendo voltar à normalidade, voltar aos trabalhos, voltar para a rotina. Agora mesmo que eu tô gravando esse vídeo, tem gente fazendo festa na rua que eu moro. E por quê? Porque tá acontecendo um eclipse solar. E o eclipse solar, ele tapa o sol. A gente não tem clareza sobre o futuro. E aí a gente se volta para o passado. Tem muita coisa que pode acontecer na sua vida por causa desse eclipse. Mas não adianta eu falar para você como que vai ser para cada signo, porque a verdade é, nem todo signo vai sentir com força isso e nem toda pessoa vai sentir, porque depende do teu mapa astral. E nesse vídeo eu vou te ensinar os 3 passos para você interpretar esse eclipse. Vou te dar muito detalhe sobre o que vai significar nesse momento. Então eu vou abrir o mapa astral para te falar ali cada símbolo, o que é, e vou te ensinar a verificar em qual área da sua vida esse eclipse vai estar afetando. Meu nome é Marcelo Levi e eu ensino e eu sou criador da astrologia autêntica, que ajuda as pessoas a terem autoconhecimento, a entenderem o mapa astral delas, entenderem mais sobre o signo delas, sem criar crenças limitantes e através do amor, da empatia. E eu já te adianto que por causa do que eu vou te explicar nesse vídeo, vai ter signo que vai sentir com muita força esse eclipse e vai ter signo que não. E eu vou te falar os signos que mais sentem. Te adianto que são 8 signos que mais podem sentir com força esse eclipse. Vou falar no final do vídeo conforme for explicando pra vocês, beleza? Então se você gosta de vídeo assim, que eu falo de previsão, que eu ensino vocês, isso aqui é praticamente uma aula de trânsito, gente. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, que aí você não vai perder nenhum novo conteúdo. E comenta aqui embaixo o que você tá observando na sua vida que você já tá ali pegando desde o último vídeo que eu fiz do eclipse. Gente, meu cabelo, ó, tá vendo? Ó, se eu levanto, ele fica pra cima, mas gente, olha, superem, porque eu não tô podendo cortar meu cabelo, né? E eu não sou louca de tentar cortar sozinha. Talvez um dia eu seja, mas não hoje. Primeiro passo, o que é um eclipse solar? Lembra que a gente conversou no vídeo do eclipse lunar que esse eclipse ele tem a ver com uma quebra, com alguma coisa que eu tô muito acostumado, com o meu passado, porque a lua tá sendo eclipsada. E aí é aquele momento que aquela pessoa que quer muito sair de casa. Nossa, como eu quero sair de casa, porque eu quero ter independência. E a pessoa tem aquele eclipse lunar e aquele é o momento de pá, de quebra na vida dela, que ela decide sair da casa dos pais dela e morar sozinha e encarar a vida. No eclipse solar, o que está sendo eclipsado não é a lua, mas sim o sol. Então, por isso que o eclipse solar ele dá medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não consegue enxergar. E o sol, ele fica escurecido, passa a sombra da lua pelo sol. E isso faz com que as pessoas se assustam, né? Pensa na galera lá daquele tempo. Pô, o sol, que é nosso Deus, que é aquilo que traz pra gente vida, que ajuda a gente a enxergar, pra gente poder ver o perigo, pra gente poder colher aquela batata. E de repente passa um negócio na frente, você fica tipo, mano, entendeu? Eu sou muito paulista falando de astrologia, foi mal. Por isso é mais fácil no eclipse solar falar da pessoa que retorna para casa dos pais do que da pessoa que sai. Porque a pessoa que sai, que de repente o eclipse lunar foi forte no mapa dela, que eu vou te explicar, a identificar se é forte ou não no teu mapa nesse vídeo, para ela foi um momento de ruptura com o passado. Mas às vezes você tá ali sob a influência de um eclipse solar e ele vai ser sim uma explosão de alguma coisa que tá aí sendo esperada há muito tempo, porque os eclipses eles têm a ver com mudanças drásticas que estavam sendo muito esperadas. Ele pode ter esse impacto sim, mas o eclipse solar é mais fácil você ter um retorno ao passado, você acabar ficando com medo do futuro. E como eu falei logo no início do vídeo, as pessoas estão falando sobre reabertura dos comércios aqui, pelo menos onde eu vivo em São Paulo, não sei se é em todo o Brasil. E nos outros países que de repente já estão se dando melhor em relação ao coronavírus, eles estão o quê? As pessoas estão podendo sair de casa agora, porque a situação foi controlada. Então percebe que as pessoas, elas estão querendo voltar para a vida delas, porque elas estão com tanto medo. E aí quantas pessoas não estão deixando de ver jornal, deixando de ver as notícias para poder ter paz no coração? Percebe como a gente começa a se voltar para dentro da gente, para nossa vida particular, para nossa família? Esse eclipse ele traz muito isso, porque é um eclipse solar
em Câncer, bem ali no 0 graus de Câncer. Uma outra coisa importante sobre eclipse é que ele deixa o ponto do mapa astral que ele acontece, no caso o 0 graus de Câncer, e aí quando Marte passa naquele mesmo ponto, o Marte ele é conhecido por ser um ativador de eventos, então geralmente ele ativa aquela energia que o eclipse deixou, só que não vai acontecer nesse eclipse, porque até o Marte chegar já vai ter acontecido outro eclipse, e o eclipse tem uma duração de até 6 meses. Então vamos falar sobre o que acontece nesse eclipse, porque a gente tem que entender como que tá o negócio todo do mapa astral para fazer uma análise, e essa é a segunda etapa. Eu vou te trazer para o mapa astral para você poder ler comigo. Esse é o mapa astral do momento exato que acontece o eclipse solar, que é quando o Sol e a Lua eles se encontram no mesmo grau, aqui no mesmo minuto, que é uma medida que tem dentro do grau. E aí no desenho, onde a gente vai achar isso? Tá vendo que aqui tem um símbolo de Câncer? Então aqui eu tô olhando um zodíaco, é um círculo separado em 12 partes, cada parte tem o símbolo do elemento do signo que ocupa essa parte do céu, já que o zodíaco é uma representação do céu. Aqui na parte de baixo, onde a gente tem o símbolo de Câncer, bem no início dele, já que os planetas se movem num sentido anti-horário, então bem aqui no início, na parte esquerda dessa área que corresponde a Câncer, a gente está vendo o símbolo da Lua e o símbolo do Sol, e eles estão se encontrando aqui. Por quê? Porque o eclipse solar não é a Lua passando na frente do Sol do nosso ângulo de vista, então a gente está no meio desse círculo e a gente está enxergando o Sol e a Lua alinhados ali no mesmo ponto, que é o 0 graus de Câncer. E junto do Sol e da Lua, a gente também tem o nodo norte, que está fazendo uma conjunção aqui, e ele acabou de mudar de signo, né? Porque o nodo, embora os planetas vão no sentido anti-horário, o nodo ele tem uma regra especial, ele vai no sentido anti-horário. Por isso que ele tá sempre retrógrado, né? Ele tá entrando aqui em Gêmeos, né? E a gente vai ter o nodo sul entrando em Sagitário, tá aqui no grau 29, formando uma oposição com esses planetas aqui. E a gente também tem esses planetas formando uma quadratura com Marte, embora uma quadratura um pouco mais fraca, vou te explicar por que já. E esses são os aspectos que estão acontecendo. E o que significa isso? Primeiro que esse Sol, ele estava formando essa quadratura por um tempo com Marte. Uma quadratura é quando dois astros eles estão a 90 graus um do outro. E geralmente acontece entre signos que são da mesma modalidade. Porque é assim que era pensado no passado. Uma quadratura não precisava ter 90 graus, só precisava que os dois planetas estivessem em signos da mesma modalidade. E Gêmeos e Peixes formam quadratura, só que Câncer e Peixes não. Então aqui tá dentro de mais ou menos, tá próximo de ser 90 graus, tá dentro da orbe, né, que é como a gente vai chamar, meio que esse limite pra gente dizer que o aspecto tá acontecendo, a zona de atuação dele. Então tá dentro ali, só que já tá em signos diferentes, e isso deixa o aspecto bem mais fraco. Só que como o Sol, ele tá fazendo uma transição, ele acabou de chegar em Câncer, a gente tá entendendo o que tá acontecendo o quê? Que a gente tava sentindo muito estresse. O Sol tava passando nos últimos graus de Gêmeos, e esses últimos dias eles foram muito difíceis, eles foram assim de luta, a gente tá muito estressado e a gente quer voltar à normalidade. Porque lembra que o eclipse solar eu não consegui visualizar o Sol, então a gente não tá tendo clareza sobre as coisas, e por isso a gente apela pro tradicional. A gente tá vendo acontecer, por exemplo, muitas lutas e questões, né? A pauta racial, a questão da luta dos negros pra viver numa sociedade mais justa, né? Que não mate eles simplesmente porque tava segurando um guarda-chuva e o policial achou que era uma arma. Isso tem tudo a ver com esse momento, porque você vê que em respostas, as pessoas com medo de não ter as necessidades delas atendidas, muitas pessoas que são brancas privilegiadas, que às vezes têm menos contato com a realidade de uma pessoa que é negra, elas vão responder. Assim como uma pessoa que é bem assim, nossa, família tradicional, é isso aí, pode ter medo de perder isso de alguma forma quando o homossexual fala que ele deseja casar com o homem que ele ama, e a pessoa reage, né? Então, geralmente a gente reage contra aquilo que é diferente da gente por medo, né? Medo de não termos mais as nossas necessidades supridas. E o momento que o Sol, ele é eclipsado, as pessoas se voltam à lua.
lua, se voltam ao tradicional. E eu vou te dizer, sabe, lembra daquele protesto neonazista que aconteceu há muito tempo lá nos Estados Unidos? Eu fiz um vídeo, muito tempo naquelas, né? Fiz um vídeo a respeito há uns anos atrás. Ele aconteceu durante um eclipse solar, vocês sabiam, gente? E aí, se a gente pensar no coronavírus, é a gente querer voltar pra normalidade, a gente querer voltar pro lar, é aquela coisa de você voltar pra casa dos seus pais, sabe? Eu não duvido nada que movimentos assim aconteçam, ou que você volte pra cidade onde você nasceu, porque a gente tá tendo uma energia de retorno pra casa, de retorno pra família, de retorno pra câncer. A gente tá entrando em câncer. E ao mesmo tempo, por que eu falo pra você que esse eclipse, ele vai ser pra você pagar as dívidas emocionais? O karma que a gente carrega, geralmente é com a nossa família, né? Que são as pessoas que a gente reencarna várias vezes junto com essas mesmas pessoas, junto com essa mesma família. E aí pode ser que você não acredite muito em karma, em reencarnação, mas você sabe que a psicologia, ela diz como que a nossa infância, o nosso passado e a nossa relação com cada membro da família foi muito impactante para o desenvolvimento da nossa personalidade e quem nós somos, na verdade. E o nodo traz essa dinâmica de passado e futuro, e ele traz a atenção para as dívidas que você pode estar carregando ligadas à família. Por isso que esse momento, ele é muito kármico. E o que a gente tem que deixar para trás agora que tá o nodo sul em Sagitário? Aquela fé sem nada, aquela fé inabalável em uma pessoa, num político, numa ideia, essas coisas, essas brigas por ideologia, do que um acredita, do que o outro acredita. Isso, o mundo, ele tá ficando cada vez mais saturado disso. Mais do que nunca, a gente consegue ver nos números o desempenho de cada pessoa. Esse momento do nodo sul em Sagitário, ele permite a gente mudar um pouco esses nossos ideais, né? E começar a perceber e ouvir mais. E o nodo norte, ele traz isso. Ele é essa necessidade da gente começar a ouvir. O que será que a minha mãe tem a dizer? O que será que o meu pai tem a dizer? O que será que meus filhos, meus irmãos têm a dizer pra mim que eu posso não estar escutando? Ou que ações minhas estão gerando dor, que talvez eu possa dar uma revisitada, parar pra ouvir aquela pessoa. Esse eclipse, ele vai fazer você ter que pagar essas dívidas emocionais que podem estar surgindo. Que conversas estão sendo evitadas, né? E já tá na hora de ter essas conversas, você não acha? E uma coisa muito legal é que o Sol, conforme ele vai andar aqui, e o Mercúrio retrógrado andando aqui pra trás, eles vão se encontrar. E eu vou falar disso no próximo vídeo do canal, então já se inscreve, que eu vou falar sobre o mês de junho e toda a influência que na verdade já tá começando agora, porque esse Mercúrio, esse Sol em Câncer, ajuda a gente a se comunicar com a família, sabe? Pensar sobre o passado e repensar sobre várias coisas. Tudo de uma forma bastante racional, ou seja, agora mais do que nunca, coração e mente tem que estar junto, tem que estar de mão dada, pra gente poder passar por o que será que tiver aí pra gente passar. Tá, mas como que isso vai influenciar a tua vida pessoal? Primeiro você tem que olhar que casa você tem Câncer, que casa você tem Leão, e de preferência, que casa você tem o 0 grau até de Câncer, o 0 grau de Capricórnio. Vou falar mais disso já já, porque é nessa área da vida, nessa casa, cada casa fala de uma área da vida, que a energia vai acontecer. Só que vai depender se você tem planeta ali formando algum aspecto ou formando quadratura. Eu vou falar disso já já. Humildade vai ser muito importante, porque o Sol, ele tá entrando em Câncer enquanto a gente tá tendo muito planeta em Capricórnio. E esses planetas, eles são assim um pouco mais pesados aqui como eles estão agora. O Sol, se o Sol é a gente, é a nossa essência e a nossa vitalidade, a gente tá em confronto, né? Essa vitalidade, ela tá sendo desafiada, talvez até limitada por causa do Saturno, e que tá pedindo uma transformação, que tá pedindo uma mudança, que tá pedindo uma expansão. E toda essa energia, ela tem um peso muito forte. E você vai precisar ser humilde e reconhecer que você não consegue controlar tudo na sua vida. E a ansiedade, ela tá muito nisso, da gente querer controlar o nosso futuro, da gente querer controlar o mundo. O que eu posso fazer pra de repente acabar com esse ano horrível que a gente tá vivendo? Porque parece que 2020 entrou numa competição pra ver o quão ruim ele consegue ser.
E tá ganhando muito dos anos anteriores. Nossa, passou de lavar 2019. Nem tudo a gente tem controle. Então, o que será que eu tenho controle na minha vida agora que eu posso fazer pra poder me ajudar? Pô, eu tô muito nervoso porque eu não sei como que vou estar financeiramente, se eu vou poder continuar no meu emprego, ou de repente eu tô sem emprego, o que que eu faço? Então, vamos ter calma agora e vamos reconhecer de forma muito racional qual é o problema que eu tô enfrentando, o tamanho desse problema que eu tô enfrentando, o que que eu posso fazer de prático agora que me ajudaria a trabalhar esse problema para eu poder me proteger, para eu poder me cuidar. E aí, se você fazer esse filtro, você vai poder ter uma mente com um pouco mais de racionalidade. Você vai estar fazendo um negócio que é se conectar com as suas emoções. É legal você contar com a tua família, com a ajuda das pessoas que você se importa, sabe? Que estão junto de você, porque câncer, ele convida a gente a aprender a ser vulnerável e a pedir ajuda, né? Assim, a gente estiver sentindo e reconhecer, assim, o tamanho dos problemas, porque às vezes você pode estar nervoso por uma coisa que pode ser contornada ou que não é um problema real agora. E aí você pode identificar se tem um problema que não, isso é uma coisa eminente que eu preciso resolver, para poder identificar e pensar sobre isso de uma forma um pouco mais racional e pensando sempre no que você tem controle. Então, o que eu posso fazer que eu tenho controle agora? Ah, eu tô com muito medo de pegar o vírus. Ok, você não consegue estralar o dedo e fazer isso mudar. O que será que você pode fazer? Será que de repente você simplesmente perceber que você não tá tendo sintoma agora, e você lavar a mão e você tomar cuidado e evitar ao máximo sair? Isso já são atitudes práticas que você pode fazer. E aí, eu peguei o vírus, ou uma pessoa pegou o vírus, eu tô muito preocupada aqui em casa. Tá, então o que pode ser feito de prático? Será que se essa pessoa ficar num quarto separado, usar máscara, você tomar cuidado de lavar as maçanetas, sabe? De estar sempre com álcool gel na mão. Que formas práticas eu posso fazer? Coisas que estão no meu controle, que me ajudam a parar de ficar imaginando em problemas que não estão acontecendo agora e que me ajude a me preparar melhor e agir quando o problema realmente estiver. Essa humildade, esse entendimento de que tem coisas que não dá pra lutar contra agora e que você vai precisar ter paciência, que você vai precisar estar aberta, disponível a mudar, entender que a mudança ela depende de você mudar, porque tem esse Plutão aqui também, né? Tudo isso vai ser muito importante nesse momento, que a gente vai precisar respirar agora. E uma coisa legal é que o Netuno tá em Peixes, e esse Netuno em Peixes, ele vai ficar inclusive retrógrado já, vai ter vídeo sobre no canal, e o Sol, quando ele entra em Câncer, por signo, ele forma um trígono, né? Por signo, porque tá em Câncer. Peixes também é da água, né? Os dois são da água. E os antigos, eles diziam, né? Que o trígono, ele acontecia entre signos do mesmo elemento. Não precisava ter necessariamente a 120 graus de distância dos planetas para eles dizerem que estava formando um trígono. E essa é a forma que faziam na astrologia mais tradicional, sacas? Então, aqui a gente tá entendendo que a fé, ela nos ajuda nesse momento. A vontade de ajudar o outro nos ajuda nesse momento. Talvez você seja uma pessoa privilegiada, eu não sei, você tá aqui vendo o YouTube, você tem um celular, você tem acesso à internet, às vezes tem uma pessoa lá na favela, uma mãe de família que tá criando os 2, 3 filhos dela, que tá num lugar super apertado que às vezes não tem nem água, e ela pode estar passando por necessidade, e de repente você simplesmente entrar num site, um guia que te permita ver que órgãos estão ajudando esses lugares para você fazer doação, isso já é uma coisa que ajuda muito você, que trabalha o teu coração, ou então pensando na tua família, será que tem alguém da minha família que tá passando necessidade, né? Ou eu tô passando, e aí a fé, a união, tudo isso que Netuno traz, a empatia, isso ajuda muito agora. Então as pessoas, elas estão tendo essa oportunidade de se ajudar e ter contato com a espiritualidade, a fé, isso é muito bom. Não é que você tem que rezar, acender uma vela e achar que você é imune, tá, meu amor? Ele ajuda você a ter saúde, dá saúde, tá, mas ele também quer que você coopere. Porque não dá, né, meu amor? Outra coisa interessante é que esse Sol, se a gente pensar nessa mesma regra de signos inteiros, ele tá formando sextil com Urano. Então, às vezes, nesse eclipse, pode acontecer também de você ter formas originais e criativas de ganhar dinheiro, né? Já que o Urano agora ele tá em Touro. E até de ter mudanças um pouco mais práticas, né? Que Touro fala tudo aquilo que é físico na tua vida. Então, essa é a segunda etapa, é o entendimento do que tá rolando. E qual é a terceira etapa? E vamos pra terceira etapa, você
vai pegar o teu mapa astral, coloquei aqui no astro.com para te facilitar. Eu acho que você já deve ter feito teu mapa astral aqui. Caso nunca tenha feito, vem aqui em horóscopos gratuitos e aí você pode clicar em mapa astral ascendente, ok? E aí eu tirei as linhas para facilitar também para você entender. Você vai procurar no teu mapa onde está o símbolo de câncer. Pô, achei aqui o símbolo de câncer e vai procurar o símbolo de Capricórnio também. E aí, encontrou? Beleza. Então você vai olhar bem no início dele. Então você vai pegar o início de câncer. Pensa que tá num sentido anti-horário o zodíaco. Então, qual é o primeiro grau aqui de câncer? A primeira partezinha que começa câncer, a gente pensar nessa roda do mapa astral se movendo, sabe? Num sentido anti-horário. E já eu vou explicar também para deficientes visuais como localizar e fazer isso aqui que eu tô explicando, tá? E você vai, essa primeira ponta, essa pontinha aqui, onde acaba Gêmeos e entra Câncer, é o 0 graus de Câncer. E aí você vai procurar, você vai ver se existem planetas próximos desse ponto aqui, que vai ser 5 graus para frente do 0 graus e 5 graus para trás. Então vai ser, basicamente, você vai contar do 0 até os 5 graus de Câncer. Pô, tem um planeta aqui, essa pessoa, no caso, olha, esse 29, 28 é de Gêmeos. Então, a Vênus dessa pessoa tá em Gêmeos no grau 29. Esse Sol tá no grau 28. Então, na verdade, não tem nada, nenhum planeta aqui em Câncer nesse mapa astral, compreende? Então, aqui, ó, 5 graus à frente de Câncer não tem. Mas 5 graus para trás tem, porque essa Vênus e esse Sol estão a menos de 5 graus desse ponto aqui que acontece o eclipse, que é o 0 grau de Câncer. Então, você vai conferir basicamente, eu tenho planetas do grau 0 de Câncer até o grau 5 de Câncer, e aí é informação para pessoas com deficiência visual. Você pode fazer seu mapa astral no astro.com, indo em horóscopos gratuitos, retrato pessoal, e ali aparece uma listinha que tem o grau exato que cada planeta seu no mapa astral tá. Então você vai localizar dessa forma, ok? Astrolink também facilita muito para deficientes visuais, porque é tudo escrito, você consegue localizar até que signo tá ali. E aí, beleza, arrasou, não tem nada aqui, ou tem, beleza, então anota que planeta é esse. Pra trás também, então a gente tem o 0 graus de Câncer, né, do 0 até o 29 vai ser 1 grau, até o 28 outro grau, até o 27 mais 1 grau, até o 26 mais 1 grau, e até o 25 a gente vai ter 5 graus. Então você tem planeta do grau 5 de Gêmeos até o limite, o início do grau 5, então você vai verificar. Você tem algum planeta do grau 25 de Gêmeos. Então você vai verificar, você tem algum planeta do grau 25 de Gêmeos até o grau 5 e nenhum minuto a mais. Nenhuma medidazinha a mais que 5. De Câncer, se tiver, então o eclipse vai pegar esses planetas. E aí, pra você, o eclipse vai ser mais forte. Então lembra que eu falei que vai ter signo que vai sentir muito mais o eclipse? Câncer é o signo que mais vai sentir. E Capricórnio também. Porque se a pessoa tem planetas aqui nos primeiros 5 graus de Capricórnio, nos últimos 5 graus de Sagitário, na mesma proporção, do grau 25 ao grau 5 do outro, também vai sentir. Então essa pessoa, olha, tem a Vênus, tem o Sol e tem o Netuno também que tá em Capricórnio no grau 0. Então essa pessoa tá sentindo vários planetas, né, sendo pegos por eclipse, porque tanto a conjunção, que é o que acontece aqui, quanto a oposição, que é quando a pessoa tem um planeta oposto ao eclipse, é muito forte. E aí, os sagitarianos e geminianos também vão sentir muito isso. Principalmente quem tem, na verdade, unicamente, podemos até dizer, quem tem os planetas, quem nasceu nos últimos 5 dias de Gêmeos ou os últimos 5 dias de Sagitário naquele ano que a pessoa nasceu. O Sol vai estar ali. Mas qualquer planeta nesses signos vão dar o mesmo, não é só o Sol. E vão ter mais outros 4 signos que vão sentir muito isso. Por quê? Porque quadratura também é um aspecto muito forte. Então, pessoas que têm aqui planetas do fim de Gêmeos ao início de Libra e do fim de Peixes ao início de Áries, essas pessoas, ó, esses planetas delas vão formar também quadratura com esse ponto do eclipse. E aí elas também vão ser bastante afetadas. Então, pessoas que têm planeta ali no fim de Virgem, início de Libra, fim de Peixes, início de Áries, você também vai ser muito assim, você vai experimentar muito esse eclipse. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pensar qual o tema dos planetas que estão ligados. Talvez tudo isso que eu expliquei se aplique no mapa dessa pessoa
pessoa que eu tô usando de exemplo, que é um mapa astral que eu uso numa aula minha de sinastria, talvez aplique nela na vida amorosa, por ser Vênus. Ou a gente vai estar falando da vitalidade dela, ou a relação dela com o pai dela, ou o pai dela de fato, pelo Sol ser representativo do pai. Netuno, aí que também pode estar ligado a segredos, a questões psicológicas, a espiritualidade, né? E aí você vai fazer o seguinte, você pode ir além, você pode ver qual casa está o signo que esse planeta rege. Então, já que Netuno está sendo tocado por esse eclipse, onde está Peixes? Pô, então a pessoa tem Peixes aqui na casa 7. Então, de novo, olha só, duplamente a vida amorosa dela está sendo afetada, porque o eclipse está mexendo com a Vênus e está mexendo com o Netuno, e a pessoa tem Peixes aqui na casa 7. Aí, outra coisa importante, como é que eu faço para ver isso? Qual casa eu tenho cada signo, se eu sou deficiente visual? Mesma coisa, astro.com, retrato pessoal, você vai ver ali a lista de signos nas casas e você vai fazer o seguinte, às vezes pode ser que o signo não tenha algum signo que esteja faltando. Digamos que você esteja caçando onde está Peixes, né? No caso dessa pessoa aqui, por exemplo, se ela estivesse fazendo isso e fosse deficiente visual, e você não encontra Peixes, mas tá dizendo ali casa 7 em Aquário, o site vai colocar essa linha, porque a pessoa tem o início da casa 7 em Aquário, e vai estar lá, casa 8 em Áries, porque o início da casa 8 tá aqui batendo em Áries. E aí não vai estar a informação Peixes, você não vai entender por quê. O que acontece é, o site, ele tá só colocando pra você que signo começa a casa, porque entre o início da 7 e o fim dela, que é quando começa a 8, é onde você vai ter essa parte de Peixes inteira. Por isso, nesse caso, você vai fazer o seguinte, você vai olhar, eu tô caçando onde tá Peixes no meu mapa astral. Parece que não tem nenhuma casa, eu não tenho? Não. Você vai olhar o signo de trás de Peixes, que casa ele tá, e você vai considerar Peixes nessa casa. Por quê? Porque o site vai estar explicando casa 7 Aquário, casa 8 em Áries, mas você não tá visualizando o mapa astral. E se você visualizar o mapa astral, você vai ver que Peixes está entre os dois signos. E se está iniciando aqui em Aquário e tá finalizando a casa 7 já em Áries, então tá dentro dessa área correspondente à casa 7 o signo que você tá caçando, que no caso é Peixes. Ficou muito confuso? Ou ficou claro? Quero que vocês me deem feedback aqui nos comentários, ok? Pra eu saber como é que eu tô explicando, se tá ajudando. E você pode também olhar que casa tá acontecendo o eclipse. Então, que casa eu tenho esse 0 grau de Câncer, esse 0 grau de Capricórnio? Essa área da minha vida também vai ser mexida. Pô, eu não sei o tema de cada casa. Casa 1, teu corpo físico, vida como um todo. Casa 2, vai ser sua vida financeira. Casa 3, estudos. Estudos aqui não é faculdade, é mais cursinho, coisas assim, sabe? Relação com os parentes. Casa 4, família, lar. Casa 5, filhos, criatividade, namoro. Casa 6, trabalho, rotina, saúde. Casa 7, casamento, parcerias, relacionamento. Casa 8, dinheiro compartilhado, minhas sombras, heranças. Casa 9, viagens, estudos na faculdade, cursos superiores, espiritualidade, religião. Casa 10, minha carreira, meus objetivos. Casa 11, meus sonhos pessoais, meus amigos. E a casa 12, minha espiritualidade, minhas questões internas, meu subconsciente. E aí, você gostou? O que você observa na sua vida que tem a ver com o que eu tô falando? O que você tá sentindo? Eu quero que você comente nos comentários. Tem muita gente que comentou no vídeo anterior e que comentou em outros vídeos de eclipses, de previsões, eventos que estavam acontecendo na vida delas. E é muito incrível quando a gente vê a coisa rolando. E eu acredito que a astrologia é isso, é a gente poder ver o que tá no céu e poder entender como um espelho o que tá acontecendo na nossa vida. Então deixa aí seu comentário, deixa seu curtir se você gosta de vídeo assim. Então o seu curtir faz toda a diferença para eu continuar fazendo meu trabalho, para ter bastante resultado. Se inscreve no canal, aperta no botãozinho vermelho de inscreva-se e aperta também no balãozinho, no balão ou no sino? Tô louca já. Aperta no sininho, amor, pra você não perder nenhum outro vídeo. Também tô no Instagram, oi Marcelo Levi, lá a gente tem um contato super pessoal e você também pode baixar o meu e-book que tá aqui embaixo gratuitamente. Um outro link que tá aqui embaixo na descrição é para você participar do grupo do Telegram, onde eu trago um conteúdo bem mais aprofundado de astrologia. E é isso aí, um beijão, muito obrigado por me seguir e compartilhe, faz toda a diferença pra gente crescer.